Olá, torcida Coxa Branca, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast do Coritiba Associação. Já é um costume nosso, né? A cada ciclo de 30 dias, a gente está aqui com um encontro marcado com a nossa torcida, para que todos fiquem sintonizados na mesma página, por dentro de tudo que a associação tem feito pelo nosso clube. E eu estou aqui hoje substituindo o nosso amigo Gustavo Comelli. Eu sou uma das pessoas que está dentro do conselho hoje, estou dentro da mesa do diretora do conselho. Então, me sinto parte desse grupo também. E hoje a gente vai bater um papo aqui bem bacana sobre os últimos 30 dias, mas também um contexto maior sobre os últimos 100 dias de gestão. Inclusive, nosso último podcast, publicado no dia 30 de março, está bem bacana. Se você não assistiu, assista, porque ela tem várias informações que vão ser importantes hoje para entender o que a gente vai comentar aqui. Então, vou apresentar aqui quem está comigo hoje, a nossa presidente Mariana, o nosso vice-presidente Luiz Bettenhauser e o nosso outro Luiz, nosso espeto, também está aqui hoje para conversar com a gente. Tem bastante coisa para a gente tratar aqui, mas vamos lá, então, começar aqui com a Mari, que a gente vai conversar mais sobre esses assuntos mais recentes, né, Mari? Sobre a aproximação da associação com a SAF. Muitas coisas aconteceram, nosso campeonato da Série B já começou, já temos um novo CEO, então, assim, desde o último podcast, muitas mudanças aconteceram e a gente queria conversar um pouquinho mais sobre esses últimos 30 dias, o que aconteceu? Como você falou, né, Nath, muita coisa aconteceu, mas antes de iniciar, eu queria agradecer a sua presença, ter aceitado o convite de vir apresentar aqui. Até um abraço, Comelli, você não está aqui hoje, mas acredito que você estará super bem representado. Não tem pessoa melhor para fazer esse papel hoje do que a Natália, que está junto com a gente desde o princípio também, está envolvida no dia a dia, seja do Conselho Deliberativo, mas até mesmo do Conselho Administrativo. Agora, vamos aos fatos. O que tanto aconteceu nesses últimos 30 dias? De fato, uma mudança muito grande, né? A gente... no último podcast a gente estava ali, tinha sido uma pessoa que a gente tinha indicado para assumir um cargo ali de diretor de futebol, ele tinha feito a negativa de participar e a associação ainda perdida nesse meio campo entre o CEO e de quem a gente conversa, de quem a gente cobra. E no fim aparece um CEO, né? De fato, esse CEO, depois a gente ficou sabendo, ele já estava no clube há certo tempo. Então, já fazia, quando ele nos foi apresentado, já fazia pelo menos uns 20, 30 dias que ele já estava dentro do clube, fazendo, acho que, um diagnóstico bem preciso, para aí, então, ele resolver assumir esse desafio na vida dele e na carreira. Quando o Lucas assume, de fato, a gente começa a ter uma pessoa, agora a associação ela tem uma pessoa que é o nosso canal de comunicação direta com a SAF aqui em Curitiba. Né? A gente tinha o Campestrini, ainda tem ele, não que ele não esteja mais nesse circuito, ele ainda está, mas o Lucas, ele é a pessoa que gere tudo hoje. Né? Ele teve a apresentação dele, ele fez uma coletiva para se apresentar para a torcida, para se apresentar para os jornalistas, para todas as pessoas que cobrem o Curitiba, e ele deixou muito claro que hoje quem é o dono da caneta é ele, né? Ele está à frente e ele está incumbido de fazer o projeto que a SAF desde sempre diz que pretende para o Curitiba. Ele é a pessoa responsável pela execução desse projeto, né? E então ele está à frente, ele é o dono da caneta. E qualquer coisa a gente deve cobrar dele. E nesses 30 dias já foram cobradas e a algumas chegada coisas. dele foi assim um pouco conturbada no sentido porque foi uma coisa diferente que a SAF fez, né? Ela anunciou ele, mas falou, olha, ele é um novo investidor. Isso também gerou um pouco de polêmica na torcida que não entendeu se ele era mais um dono do Coritiba ou se ele era... Qual era essa figura? Porque é um modelo um pouco diferente, né? Mas talvez essa figura do dono, né, que nós tanto sentimos falta desde que o Coritiba foi comprado, talvez isso mude um pouco, talvez pela postura que ele apresentou, né? Esse novo CEO apresentou na coletiva assim, eu tô aqui e eu me responsabilizo, né? Isso, de fato ele vestiu a camisa. Ele chegou aqui, ele falou, não, agora eu sou coxa branca. Até a primeira conversa que eu tive com ele foi um momento descontraído, né? Nós tínhamos convidado o Bruno para um jantar e naquele momento estava presente eu, o Espeto, o Jansen e o Jussi.
E era, a princípio, um bate-papo, né? Mais informal. Porque até então, todos os momentos que nós tivemos de conversas e encontro com eles, tinha sido num clima muito de cobrança, né? Cobrança muito firme. E isso, querendo ou não, deixa a relação não estremecida, mas você não fica à vontade, né? Quando você tem sempre um elefante assim no meio. Então, nós quisemos bater um papo informal com eles. E daí, naquele momento, o Bruno chega com o Lucas e ele fala, olha, eu gostaria de apresentar a vocês o novo CEO do Coritiba. Num primeiro momento, nós ficamos até surpresos, porque nós não esperávamos. Porque até então, até o Bruno tinha dito que a associação participaria do processo seletivo do novo CEO. Isso não aconteceu. Então, esse foi o motivo da nossa surpresa, mas, por outro lado, foi uma surpresa muito positiva, porque naquele momento a postura do Lucas, e assim como ele teve na coletiva, e assim como em todos os momentos que eu tive a oportunidade de estar com ele, ele se mostrou uma pessoa muito proativa, muito diferente dos CEOs que passaram aqui pelo Coritiba. Não fazendo juízo de valor do perfil de cada um, mas um perfil diferente, né? Eu acho que isso não tem como a gente dizer que não é. Então, naquele momento, eu lembro que eu perguntei, falei, mas e aí, Lucas, você é da onde? Eu sou de São Paulo. E qual time você torce? Ele olhou assim, pro Coritiba. Hoje eu sou o Coritiba, né? Ele tá nesse mercado, então ele explicou a trajetória profissional dele, que tá nesse mercado há 10 anos, lidando com futebol, envolvido com os mais diversos clubes. E aí, hoje, ele vestiu a camisa do Coritiba, está morando em Coritiba, e tá se inteirando de tudo dentro do clube. Até tive uma informação extraoficial, mas né, de uma pessoa muito próxima, que falou que na sexta-feira ele fez questão de ir conhecer, e já conheceu, acredito que todos os colaboradores do clube, foi até a central de sócios, foi até o pessoal ali que trabalha na parte de manutenção, conversou com todo mundo, se apresentou a todo mundo. Então, de fato, é uma postura muito diferente, né? Ele não está nem totalmente só ao futebol, nem totalmente só administrativo. Então, essa aproximação que ele quer fazer, inclusive com a associação, ele demonstra em todos os setores dentro do Coritiba. E isso é muito bacana. Apesar da confusão que teve no início, de que realmente a empresa dele já tinha aportado um pouco de dinheiro dentro da SAF do Coritiba, agora eu acho que, assim, de fato, temos uma pessoa que vestiu a camisa, que vai ser cobrada, né? O dono, talvez, a postura de dono, pelo menos, nós teremos nesse momento. Isso faz diferença, sabe, Nath? Isso é uma das teclas que a associação sempre bateu, do quanto isso faria diferença. E, de fato, agora, nós temos também uma mudança. E é importante também citar que esse novo CEO, ele deu muito crédito à associação, né? Pelo menos nesse primeiro contato com a imprensa, eu acompanhei a fala dele e ele falou que a associação tem sido muito importante para o clube nesse momento, que ele já tem aprendido muito com vocês. E é muito importante isso, porque eu acho que a gente sentiu muita falta, né, de ter essa aproximação. Primeiro porque houve muitas mudanças em pouco tempo no Coritiba, desde que ele foi vendido. A gente teve o Carlos Amodeu, depois veio o Gabriel Lima. E esse perfil dele, além de ser um perfil que me parece muito bacana, porque ele é um meio termo, ele não é só futebol, nem só administrativo, ele parece reconhecer que o Coritiba é uma coisa só. Então, não dá para você negar a existência da associação e como a associação pode agregar o Coritiba. Não só agora, porque o Coritiba precisa muito, mas em qualquer momento, né? Assim, quando o Coritiba, se Deus quiser, estiver galgando lugares melhores no futebol, a gente ainda vai estar ali com ele, né? Então, esse discurso dele, assim, para a imprensa, para mim, foi muito marcante, né? Ele, inclusive, citou vocês, já falou que tem ações que já foram desenvolvidas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Desses últimos 30 dias, dentre tantas coisas que aconteceram ações entre Coritiba e a associação, a Coritiba SAF e a Coritiba Associação, de forma efetiva, né, Mari? Isso, exatamente. Então, nós vemos até essa mudança de postura com relação à associação, e isso é uma realidade. Desde a primeira conversa, o Lucas sempre falou da importância que tem não só a associação, mas sim a associação como a entidade representativa da torcida Coxa Branca.
né? Porque, de fato, hoje a associação ela é muito isso. Nós somos os representantes da torcida Coxa Branca. As pessoas que entendem da história, né, dos anseios do torcedor Coxa Branca. E ele faz muito esse paralelo. E por isso que ele diz que nós não podemos, e eles não devem e não podem, desprezar esse conhecimento. E por isso que ele diz que aprendeu tanto com a gente. Porque, no fundo, é isso. O Coritiba é diferente ainda de outros clubes. Então, quem que pode levar para ele de uma maneira mais fácil, mais rápida e mais imediata os anseios do torcedor? Hoje é a associação, né? Porque a associação escuta os torcedores. A associação compila tudo aquilo que nós escutamos da torcida e nós levamos a eles, né? De uma forma muito sincera, muito honesta. Essa vai ser a forma que a associação sempre vai trabalhar durante essa gestão e durante o período que nós estivermos à frente do Coritiba, porque é assim que nós acreditamos que deve ser levado. Mas eu acho que se realmente houver união de forças, que o Lucas tem se mostrado muito favorável a isso, o Coritiba só tem a ganhar, né? O Coritiba, como clube, só tem a ganhar. Porque aí a gente pula muitas etapas, né? A gente corta aí muitos caminhos. E nesse momento tão precioso, de tanto desgaste que já se teve, eu não desprezaria essa relação, né? Não, de volta, não apenas com a associação, mas com a torcida no geral. Então, isso é muito bacana. Nós já fizemos aí algumas ações sociais que eles se mostraram completamente favoráveis a isso, e nós mais ainda, né? Naquele primeiro momento, nós fizemos uma ação social aqui, né? Nós, eu digo... Você como gurias do Couto e as minas da IAV e a associação. E naquele momento, veja que a associação teve que patrocinar sozinha, né, todos os custos que aquela ação gerou. Agora, né, com outras 2 ações, depois de 2 outros jogos, o clube já falou assim, não, nesse momento... o que vocês precisarem e o que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Então, já foi uma postura completamente diferente. Nós já tivemos aí 2 ações muito legais. Uma com o clube levando as crianças para serem mascotinhos, né? E fazendo um momento especial deles ali dentro do Couto. E a segunda, que era um grupo daí de mães e crianças autistas, elas não entraram como mascotinho, mas o clube, além de fazer um momento especial ali dentro, deu para aquelas crianças um caramelo alviverde, né, de pelúcia. E elas ficaram extremamente contentes com aquilo. Até elas cobraram uma camisa, daí eu falei assim, não, eu vou mandar para vocês, né? A gente vai mandar uma camisa para cada um de vocês. Porque isso também faz diferença. A gente sabe que eu, pelo menos, quando eu ganhei minha primeira camisa, assim, oficial, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque isso faz diferença na nossa vida, né? Pro torcedor Coxa Branca. Nós, assim, como quando a gente vê uma criança que é a Coxa Branca, eu tento abraçar de todas as formas, porque eu sei que isso vai fazer diferença lá no futuro. E eles já entendem isso também, quanto isso faz diferença. Então, nesse momento também, até a Débora, que estava junto com a gente, estava com uma camisa oficial lá, ela falou, não, essa eu vou pedir para os jogadores assinarem, vou mandar para o projeto de vocês, e daí vocês fazem rifa com essa camisa, tudo bem? Vocês já conseguem levantar valores, então... Isso já é muito legal, uma mudança de postura, assim, radical para o que a gente tinha até então. É muito bacana, né, Mari? Porque eu acho que o papel do Coritiba não é só futebol, né? A gente não é só futebol. O futebol, ele é um grande campo social, e a gente levar o Coritiba para mais crianças e para mais pessoas, além de toda a importância que isso traz na vida dessas crianças, é também para o próprio clube, né? A gente está fortalecendo o nome do clube, a gente está levando o Coritiba. O futuro do Coritiba pertence às crianças, né? Se a gente não ter novos torcedores e não colocar essas crianças tendo memórias afetivas com o clube, eu acho que todos nós aqui fomos crianças um dia e a gente tem uma memória com o Coritiba quando a gente era criança, né? Ou, enfim, algo que nos remeta a isso e que não era o campo. Era o Vovô Coxa, era o estádio, era a torcida. Então, eu realmente fico muito feliz de ouvir isso de vocês, saber que esse novo momento do Coritiba, a Associação e SAF caminham juntos para algo que a gente falou tanto, né, já aqui, que a gente, como, né, torcedores, acredita. Então, realmente, isso aí é muito legal. Esse papel, né, é fundamental da associação, né? Porque nós é que representamos a história, né, os símbolos, né, as conquistas, né? A SAF ela tá lá para gerir o clube como um todo, o futebol, a parte administrativa, financeira.
Então, eu acho que neste momento, né, na atual conjuntura das coisas, né, com a criação das SAFs, a associação passou a ter esse papel fundamental, né, na continuidade da nossa nação coxa branca, nas crianças, né, nessa relação institucional com a sociedade paranaense, a sociedade curitibana, né, nós fazemos parte da história da nossa cidade, né, então nós temos que levar isso também. E com relação ao Lucas, eu queria só também complementar, que assim, o que me deixou muito feliz, é óbvio que a gente não tem aqui bola de cristal para adivinhar, né, se nós vamos atingir os objetivos com o Lucas ou não, mas eu tenho muita fé que isso vai acontecer. E uma das coisas que eu gostei e que comentei com os meus pares é que o Lucas é um nome novo no mercado, né? Então, assim, nós estamos saindo um pouco daquelas figurinhas carimbadas, né, que sempre estão orbitando ao redor dos clubes de futebol, né? E até então nunca ninguém tinha, ou pelo menos eu, né, nunca tinha ouvido falar do CEO Lucas, né? Então, a gente percebe até no semblante dos próprios funcionários, né, Mari? Nos últimos eventos que nós tivemos, né, no último jogo, nos 2 últimos jogos que a gente teve, então assim, a gente percebe que houve uma mudança radical lá dentro, né? Até no semblante dos próprios funcionários que conversam até com a gente de uma forma diferente do que a gente estava, a participação que a gente estava acostumada com eles. Então, assim, vamos acreditar, gente, eu acho que a gente está no caminho certo, né? E como a Mari falou, e eu sempre falo para vocês, né, na nossa história, todas as vezes que o Curitiba conquistou as suas glórias, foi quando o clube esteve unido. Torcida, diretoria, comissão técnica, jogadores, né? A gente sabe das dificuldades, nós estamos numa Série B, né? Obviamente que os nossos jogadores não são, né, de primeira divisão, eles estão, né, dentro do patamar da competição que nós estamos participando, mas a tendência é se construir uma base sólida, assim como o Lucas falou na sua apresentação, né? O que nós não queremos, nós também como associação, o que nós não queremos é subir para a Série A, depois cair de novo, depois subir. Então, ou a gente se solidifica e cria uma estrutura sólida para nos manter, ou então nós vamos ficar sempre nesse sobe e desce, né? E eu acho que esse não é o interesse de ninguém. E nas crises, né? Porque o Coritiba, nesses últimos anos, aí é difícil a gente não citar um momento em que não era crise, né? Essa momento união. E muitas vezes a hora que você sobe para a primeira divisão, quando tudo tá, né, que tá legal e tal, que não tem crise, dali a pouco o time despenca, volta a crise de novo, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, acabar com esse sobe e desce, a gente está bem sedimentado para a gente construir o futuro do nosso clube. Tá certo. A gente até vai pegar gancho nisso que você falou, né? Porque além desses últimos 30 dias de gestão, que a Mari já trouxe aqui um panorama geral das ações principais que aconteceram, a gente também tem que citar aqui, né, para a torcida, também é uma novidade para nós, né, que eu digo nós porque eu estou junto com o grupo, mas entender esse novo papel da associação, né, qual é o escopo da associação, o que cabe à associação, porque assim, a lei da SAF pode até falar isso, o contrato talvez fale, mas a prática é muito diferente, né, Espeto? Então, vocês estão sentindo isso no dia a dia de vocês e enfim, resguardando muita coisa da associação, a história, né, a comissão de história, a gente hoje vai falar aqui com o Bettenhauser sobre isso, fez ali um trabalho primoroso que eu acompanhei de perto, enfim, resgatando todo o arquivo e catalogando. Então, se vocês quiserem também comentar sobre esse ponto, sobre esse novo papel da associação e como a nossa história está sendo gerida nesse momento. Então, Nath, antes eu vou quebrar o protocolo. Eu acho que eu sou mais informal aqui do G5, mais maluco também, que manda mensagem às 2, 3 da madrugada no WhatsApp da presidência, do meu vice-presidente, Espeto, enfim, do nosso grupo lá. Primeiro, eu fico muito feliz da presença feminina, né? Eu acho que a gente precisa sempre reforçar isso na história do clube, da grande importância que tivemos, né, lá nos primórdios, e que eu acho que hoje a gente precisa buscar isso como um crescimento de torcida no público feminino, né? O Curitiba é um clube diferente,
e nós temos que realmente escancarar as portas para a presença das mulheres, tá? Então, fico muito feliz de você ter vindo, aceitado o convite tempos atrás, né? E estar aqui conosco vivenciando essa realidade. O Espeto falou de união, e eu já falo sobre história, mas já pego o gancho com a história. Hoje fui dormir umas 2h20, 2h30, lendo um livro que nunca foi publicado, do professor Genaro, que foi diretor do clube em 44, e tem uma frase do Couto Pereira que reforça justamente a importância da união no clube. Para mim, depois do Evangelho, o Couto Pereira foi o segundo mais grandioso, né? Um homem gigantesco, tanto é que tem o nome no estádio, não é por acaso. E se uma pessoa com esse tamanho de Curitiba falou da importância de união do clube lá em 44, no momento de uma Segunda Guerra Mundial, de um clube que tinha origens germânicas, não só germânicas, né? 2 argentinos, descendente de ingleses, descendente de portugueses, tchecos. É muito legal esse enfim, resgate que vocês estão fazendo. A gente está vendo aí que Coritiba realmente, quando a gente fala que é um clube do povo, é mesmo do povo, nas suas raízes. E nós temos essa meta de desmentir essa mentira que está secular no clube, que é um clube de preconceituoso, que é um clube racista, isso é uma mentira. E esse G5 tem esta meta, em 2027 vai entregar produtos, né, que comprovem historicamente que o Curitiba nunca foi. Nós tivemos as mulheres em 1910 levando a bandeira para hastear no primeiro jogo aqui em Curitiba. O Grêmio Curitiba é muito forte, nós estamos falando dos anos 10, né? Então, assim, o Internacional tinha mulheres já no seu quadro associativo, mas era muito inovador. Então, todo esse registro histórico, a nossa diretoria fez uma parceria sem cunho financeiro, é uma parceria de tecnologia, de conhecimento, com a Universidade Federal do Paraná, indiscutivelmente uma das principais universidades do planeta, sem questionável. E temos, então, a colaboração de alguns especialistas. Tem o Daniel, que é nosso vice-presidente, que está fazendo seu pós-doutorado. Ficou 6 meses no Museu do Barcelona, vivenciando aquela dinâmica de um museu referência internacional. O professor Luiz Fernando, que é da Federal, é ouvidor da Federal, uma sumidade em história. Temos o Humberto, nosso conselheiro, que trabalha no Museu Oscar Niemeyer, coordenador do museu, um museu inquestionavelmente de muita capacidade, né? Nós temos o seu Cleverson, o César Caldas, temos um grupo de conselheiros aí, o Zampieri, temos enfim, até esqueço, mas são várias pessoas que estão nos ajudando. E a ideia é de trazer essa realidade para mais gente saber, e também isso ajuda a própria SAF, né? Nós, quando sugerimos o nome do nascimento, citamos essa relação de conhecimento, de vivência, né? Então, acredita que isso possa ajudar o clube. Quando a gente sentou com o André, com o Beto e com o Henrique para discutir a nova camisa do clube para essa temporada e falamos sobre a história, a relação dela com a identidade, eles começaram a perceber essa dinâmica e a gente viu. A gente pediu time do povo, os ingressos foram baixados, a gente tem que conhecer, a gente entende que foi um acerto grande da SAF. O estádio fica diferente quando aquela curva começa a tremer. Nós pedimos ingressos familiares, né? Então a gente está percebendo, crianças, mulheres, o ambiente fica muito mais poderoso, né? Então acho que esse papel da associação é um papel importante, está no contrato, né? Tem outros itens que a gente vai falar na sequência, mas a gente está construindo um diálogo muito franco com a SAF. Eu acho que eles podem esperar e acreditar disso sempre. Olha, a gente vai falar olho no olho. Não vai ficar pelas costas, o que tiver que falar vai ser falado. Eu percebi que nesses últimos dias houve uma compreensão, né, que nós estamos lá para ajudar. A gente só quer o bem do clube, né? E eu acredito que as coisas gradativamente comecem a acertar. Isso quer dizer que vai dar certo sempre? Não, não quer dizer. Mas quer dizer que nós temos uma diretriz clara do que nós queremos para o clube e de como nós vamos fazer isso durante esses 3 anos de gestão. E que isso sirva para as pessoas da nossa coletividade entender que é uma relação nova. É uma nova instituição, né? Tem as suas características de um novo momento do futebol brasileiro.
está todo mundo aprendendo junto. Tanto nós, como a equipe da SAF, equipe de funcionários, a torcida está começando a aprender isso daí. Muito legal escutar isso, porque, enfim, eu como torcedora, eu fico feliz de saber que a nossa história está sendo resguardada. Eu, assim, posso falar um pouquinho pessoalmente. Eu, quando conheci o Coritiba, me apaixonei primeiro pela torcida e depois pela história do clube. Acho que todos nós, né, Nath? Quando a gente é criança, a gente primeiro se apaixona pela torcida, né? Pela festa. A gente nem entende muito do futebol, Não. né? A gente fica mais olhando para as arquibancadas, né? E por isso é tão importante a participação da torcida, né? Nossa, a torcida não se compara mesmo. É muito, jamais se compara. Eu acho que isso da história é muito importante, porque no ano do centenário, né, eu era adolescente, mas eu lembro que a Gazeta do Povo, na época, colocava todos os domingos alguma coisa histórica, uma foto, uma coisa, e eu recortava aquilo e eu tinha uma pastinha do centenário, eu guardava, porque eu nem pensava, né, que ia ter, assim, que a internet ia crescer tanto como é hoje, mas eu queria ter o meu acervo da história. Então eu sei a importância disso que vocês estão fazendo, assim, acho que é fundamental mesmo para que as novas gerações entendam também, né? E isso é importante, Nath, porque isso faz parte toda de uma reestruturação administrativa e financeira da associação, né? Porque as pessoas que ouviram aí os podcasts antigos, né, perceberam as dificuldades que nós tivemos nesses primeiros meses, né? Então, assim, toda essa história aí, porque assim, é tudo muito bonito, né, Luiz? O problema é lá mexer nas caixas antigas, sair cheio de poeira, né? O pessoal com máscara, né? O lugar insalubre. Então, assim, só para o pessoal saber, né? Ali no prédio da Central de Sócios, o terceiro andar é a sala do nosso Conselho Deliberativo, né? A sala que ficou para a associação, mas o segundo e o quarto andares, né? Que a gente reivindicou junto à SAF, nós tivemos o ok deles, foi formalizada a cessão do espaço, estava abarrotado de caixas antigas, desde exames médicos, né, ressonância magnética. Então, assim, foi um trabalho gigantesco da comissão de história, do pessoal do administrativo lá do clube, né, para poder separar tudo, para a gente poder liberar um espaço para que a associação realmente tenha, né, um espaço mais adequado, que possa receber, né, um patrocinador, né, uma pessoa que tem interesse de conhecer a associação. Então, tudo isso e a parte financeira também, que nós estamos tendo muita dificuldade. É o que eu ia puxar esse assunto, da reestruturação da associação, né? Não tem sido fácil, porque, assim, documentos que a gente não tem, né, dificuldade com a antiga contabilidade, com o antigo jurídico. Então, a gente vem caminhando, né, passo a passo, não é fácil, né, mas a gente está reestruturando tudo isso para deixar, né, ao final da nossa gestão, a gente deixar tudo organizado para que realmente a associação tenha o seu valor, né? Porque a maneira que foi colocada a associação ela ficou, né, escanteada, ficou à parte desse processo todo, né? Ela foi apequenada, né? E desde que nós assumimos, né, desde que a gente se propôs a se candidatar, né, a nossa proposta sempre foi fortalecer a associação, já que, né, foram criadas as SAFs e agora, né, a realidade é outra. Mas a gente precisa fortalecer uma associação centenária, né, que tem toda essa história, né, e que está sendo, aos poucos, aí, levantada novamente e vai ser contada bem bacana aí para, né, a torcida Coxa Branca aí num futuro próximo, né, Luiz? E só aproveitar, assim, primeiro agradecer também a participação do Jango, né? Isso, que também foi fundamental aí nesse processo. Ele participou, assim, de uma fase muito importante, que era a separação de documentos obrigatórios e documentos não obrigatórios que desde literalmente 1910, estavam guardados de uma maneira não adequada, né? Então, isso também é outra parte importante que a nossa associação tem que ter cuidado, né? Documentos trabalhistas e tributários, eles têm regras específicas de guarda, né? Em relação à temporalidade, em estar em bom estado de conservação, porque se solicitados nós temos que comprovar, né? Então, todo esse trabalho, ele iniciou, ele está numa fase bem avançada, próxima da finalização, né, dessa separação inicial.
mas também é importante que a gente deixe esse registro de organização, né, desse G5, para que as próximas diretoras mantenham esta lógica de permanentemente manterem este acervo documental, aquele que atende a legislação brasileira e aquele que atende a nossa proteção histórica, guardado da forma correta. Não foi bem guardado durante algum tempo, né? E a gente entende toda a corrida, não é nenhuma crítica pejorativa, mas é uma realidade, né? São 2 andares de caixas de papel, milhares de caixas de papel. Então é muito volume documental, então a gente optou por fazer essa separação inicial do que é acervo continuado da associação. Alguns, periodicamente, têm que ser expurgados para estabelecer regras institucionais que não são dessa diretoria, mas que são por ela, para o futuro, e a parte histórica, junto com a federal, até que foi a gente fundamental, né, também é Luiz? importante, É importante agradecer o torcedor a federal. saber que a associação fechou um convênio com a Universidade Federal, através do meu amigo, professor Luiz Fernando. Isso. Luiz Fernando Apucarana, ele vai ficar bravo que eu vou falar aqui, mas ele, na minha torcida. época de torcida organizada, ninguém sabia que era, assim como não sabia quem era Luiz Henrique, não sabia quem era Luiz Fernando. Então, mas o professor Luiz Fernando aí tem sido fundamental aí nesse trabalho, ele é um abnegado. É um abnegado, vai lá junto com eles. Então, olha, Tá todo mundo falando, eu quero falar também. com certeza, né, Maria? Obrigada, Luiz, por ter falado do Jango. Era a primeira pessoa que eu ia levantar o agradecimento, porque ele foi a primeira pessoa que começou a entrar naquelas salas e ele usava máscara e mesmo assim saía de lá coberto de pó, porque era essa situação que estava ali. Então ele Só fez... para o pessoal ter uma ideia, tem em torno de quase 10 mil caixas, aquelas caixas de arquivo, tem em torno de 10 mil caixas, fora exames de ressonância magnética. Então, assim, a gente, além de tudo isso, a gente ainda tem a preocupação com a lei de proteção de dados, né? Então, a gente também tem essa... Né? Sim. Tudo isso. Desculpe, Isso. Maria. Não, capaz. Mas só concluindo. Então, agradeço ao Jango. Jango, né? Sentimos que você deve voltar, porque você contribui demais conosco, com a associação e com o Coritiba. Então, queria ressaltar isso. Mas eu também queria ressaltar a Comissão de História, que tem feito um trabalho aí excepcional, de verdade. Falar do Luiz Fernando, para mim é Luiz Fernando, porque eu conheci ele como meu professor. E ele foi meu professor na faculdade de Sociologia e ele foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Foram 2. Luiz Fernando, na faculdade, mas eu tive também um excelente professor, ele é coxa branca também, é o professor Mauro, do Colégio Medianeira. Ele foi meu professor de Geografia e que ensinou muito de Geopolítica. E Geopolítica é encantador para quem gosta e eu acho que para quem tem a oportunidade de ter um professor tão bom quanto eu tive. Então, esses 2 professores, eu acho que acendem, quando a gente tem os professores certos, acende aquela luz dentro de nós, né? Do que a gente, do que brilha o nosso olho, do que realmente nos faz galgar alguma coisa. E esses 2 foram essenciais na minha vida, na minha trajetória. E, por coincidência ou não, eu sabia que o Luiz Fernando ele era coxa branca, mas eu não sabia que ele era envolvido com o Coritiba dessa forma. Sim. Há muitos anos. Há né? muitos anos. E eu não sabia disso. Acho que até antes de você ser aluna dele. Com certeza. E aí, no dia que a gente estava lá colhendo as fichas, desculpa, eu vou falar isso, a gente estava colhendo as fichas dos candidatos ao conselho, ele assinou, eu lembro que eu mandei para uma outra, eu tirei a foto da ficha dele e mandei para uma outra amiga minha que também foi... agraciada por ele, que teve a oportunidade de ter ele como professor. Eu falei, olha quem assinou para fazer parte do conselho comigo. E era o professor Luiz Fernando. Então, eles estão fazendo um trabalho primoroso ali dentro, se dedicando ao extremo. Ele, Luiz, o Daniel também demais, se dedicando demais. E eu vou fazer também a menção aqui direta ao Humberto, porque Humberto, a associação estava presente no lançamento do livro do Capitão Hidalgo. Além de toda a contribuição que ele tem feito com a Comissão de História, naquele momento ele teve a sensibilidade, ele falou, olha, eu adquiri aqui o primeiro livro do Capitão Hidalgo para a associação, para a biblioteca da associação. Pedi para o Capitão Hidalgo fazer a dedicatória para a associação. Então, são pessoas assim que, de novo, todo mundo só quer contribuir, só quer fazer alguma coisa pelo Coritiba. E assim como eles, nós temos vários na torcida, né? Que às vezes não tem oportunidade ou não se tem o devido valor
Mas eu gostaria de fazer o agradecimento aqui, formal e oficial, e que perdure, porque é muito bacana quando a gente realmente encontra essas pessoas e a gente consegue aí fazer projetos muito legais em prol do nosso clube. Eu acho que aquela frase, o Coritiba somos nós, ela é a frase mais verdadeira que existe, porque se a torcida entender, né, que o Coritiba está sendo feito pelas mãos da torcida e sempre foi assim. Sempre foi assim. E continuará sendo. Não é porque hoje o Coritiba tem uma SAF e mudou o modelo jurídico. Construímos um estádio com as mãos da nossa torcida, com os recursos financeiros da nossa torcida. A história do Couto Pereira é fantástica nesse sentido, né? Então, que os mais novos e também os mais velhos que sintam que podem contribuir com o clube, todos são muito bem-vindos e entendam que a continuidade do clube centenário depende só da gente. Depende das nossas mãos, da nossa boa vontade. E haja boa vontade, né, Luiz? Porque vocês tiveram que ir muitos sábados de manhã lá no clube para ficar no meio do pó. Faz parte, mas assim, gente, eu acho que esse legado vai ficar, né? E a gente... Eu fiquei muito satisfeito. Nós tivemos a reunião, eu e o Daniel, uma noite, no dia que ele jogou pela Copa do Brasil fora. A reunião terminou exatamente 7h22. E a gente conversando com a equipe da SAF, explicando, olha, as características da torcida, e nós falamos, funciona assim a nossa torcida. E a gente observou que aquilo foi ouvido, e hoje a gente começa a perceber um início de aproximação do elenco com a torcida, o que ocorreu em outros momentos na história do clube e teve um final feliz. Ninguém tem garantia nenhuma de finais felizes, né? Não é filme, mas a gente percebe uma dinâmica um pouco diferente do que eu via nos últimos anos. Me parece que teve uma mudança bastante acentuada na percepção da importância que é jogar em casa. E também queria aqui aproveitar, também nesses 100 dias, que nós tivemos uma reunião, se não me engano, dia 27, 28 de fevereiro, com o William Thomas. E conversando com ele, e a ideia nossa não é atravessar, não é dar palpite, e sim entender qual que é a parte estratégica para tentar colaborar. E ele falou, olha, nós precisamos ganhar em casa, que essa é a lógica, e pontuar fora aqui, tal. Nessa lógica de ganhar fora, de ganhar em casa, nós precisamos reconstruir uma relação de confiança, né? Então, eu acho que tem um papel muito importante também a participação da torcida organizada. A gente vê a Império se posicionou firmemente, né, nas suas cobranças, que são legítimas, evidentemente legítimas, mas ela se colocou, não, nós vamos fazer nosso papel como sempre fizemos, sim. Independente de como foi desastroso nos últimos 2, 3 anos, estamos aqui para isso. E a gente começou a perceber que o elenco se soltou. No Atletiba foi um jogo diferente, eles entenderam o que era um Atletiba, a torcida colocou da importância e o time adotou a ideia da torcida. E quando existe essa sintonia, as coisas ficam menos difíceis. Nunca vai ser fácil, ainda mais para nós, né? Nós estamos mais tempo aqui, já vemos mais. Mas a gente percebe que houve uma construção de um diálogo muito franco, dizendo, ó, esse vai dar problema porque já aconteceu antes, isso aqui aconteceu antes e deu certo. E a gente percebeu uma abordagem diferente, né? Eu acho que ficarmos todo mundo desarmado, começamos a ouvir mais os dois lados e eu acho que iniciou-se um processo. A gente precisa solidificar esse processo para que no final do ano a gente suba e que tenha, numa subida, uma constância de estar na primeira divisão com times competitivos. Ninguém está pedindo para ser um time que vai disputar com o Real Madrid de igual para igual, mas que seja um time competitivo que nos diga, ó, venda caro, né? E eu percebo que gradativamente isso começa a entrar lá dentro do clube. E a gente percebe que esse é um caminho que vai precisar estar permanente, sendo ser ajustado, mas que é o caminho que a gente acredita que tende a dar certo, né? E que não vinha ocorrendo nos 3 últimos anos, pelo menos na minha percepção, estou falando por mim aqui, né? E que eu acho que hoje a gente construiu algo diferente, né? E essa construção é de todo mundo, né? Tem a participação da nossa torcida, a torcedora que vai lá com a família, pessoa de idade, pessoa mais nova, piazada que está lá levando bandeira, quem vai cantar, quem vai se divertir, da pessoal da SAF, da nossa diretoria, do nosso Conselho Deliberativo. A gente percebeu a boa vontade do Conselho Deliberativo que concordou com uma posição de diminuir preços,
né? Nós levamos essa proposta, que é nossa incumbência, nossa responsabilidade, mas o Conselho tem que deliberar e o Conselho entendeu essa dinâmica. Então, olha, posicionamento, time popular, propusemos isso formalmente durante a eleição e vamos seguir. Então, eu também queria deixar esse registro dessa compreensão, né, de que é um novo posicionamento, né, e que está vindo para vários segmentos, né? Acho que existem setores organizados, pessoal dos sites, coletivo, essas alas, né, que fazem parte desse círculo gigantesco da nossa torcida, está começando a sementinha foi plantada, a gente está cuidando dela. Vamos ver o que vai dar no final do ano. Verdade, né, Luiz? É muito importante você ter citado essa questão. Ressaltar aqui de volta a questão da torcida Império, que eu acho que foi o ponto ali de mutação que se teve para realmente a gente começar essa Série B com outro ânimo, né, com outro gás. Até no último jogo, quando a gente estava ali acompanhando o final, o Espeto até falou, mas é que realmente chega a arrepiar a gente perceber os jogadores se aproximando da torcida, né, entrando na música junto com a torcida e a torcida inteira acompanhando. Aquilo ali, Sensacional. Assim, é sensacional. Isso, é sensacional. Então, isso faz a diferença. E a gente precisa enaltecer um dos responsáveis, que foi a torcida Império, que ela falou, não, a gente entende todo o período de cobrança, eles tiveram a oportunidade de falar na frente do Bruno D'Ancona, na frente do Rafael Mangabeira, na frente do André Comprestini, todos os pontos de insatisfação e todos os pontos que eles veem como problema, mas eu acho que é o papel do torcedor também, a partir do momento que você tem uma nova chance, que era o início do Brasileiro, você tinha que vestir outra roupagem, que era justamente de nós temos uma nova chance. Vamos estar juntos e caminhar juntos com o clube nesse momento. Eu acho que isso é o papel da associação também. Nós estaremos sempre dispostos a ajudar, a contribuir, é o que nós podemos fazer nesse momento. E nós estaremos sempre aqui, até porque essas pessoas normalmente vão passar e a torcida vai ficar. Então, esse respeito, esse papel, ele é muito importante e ele não deve ser esquecido nunca. E a nossa história, né, Mari? E você falou isso do time e torcida, eu me lembrei muito de 2007. Essas finais de jogos que o Coritiba vence. E o time indo encontrar a torcida, porque foi o período que eu comecei a frequentar o Couto Pereira. Então, me marcava muito a torcida gritar, vem Coritiba, e o time ia. E aquela sinergia fez a gente não só subir, mas a gente subir campeões, né? Naquele jogo sofridíssimo lá. Se esse ano for sofrido daquele jeito, eu vou ficar feliz pelo título, mas assim, foi muito. Haja coração. E aquela sinergia trouxe para nós um título, trouxe para nós uma recuperação de dignidade, porque eu lembro que na época a cidade parou, porque o Coritiba foi campeão da Série B. E se esses jogadores de hoje entenderem que eles podem chegar no mesmo lugar e ter o mesmo, enfim, o mesmo prestígio, né, que aqueles jogadores tiveram, vai tudo fluir. Então, faço coro aqui a tudo que vocês falaram. Eu acho que só é importante a gente deixar claro aqui também para o torcedor, né, que ver a gente falando, né, dessas coisas com a SAF, da participação, dessa sinergia, né, já vai ter torcedor que vai dizer, aí já a associação já se vendeu para a SAF, já, né, tá dizendo amém para tudo. Então, é assim, gente, o que nós estamos colocando aqui está apartado das cobranças que a gente faz diariamente. Né? Então, as coisas não pararam por aqui. A gente está contando o lado bom da história, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né, enaltecer. Né? Se a gente ficar trazendo só problema, né? Então isso vai incutindo na cabeça das pessoas, aí tudo vira uma desgraça no Coritiba. Né? E a gente precisa virar essa chave. Né? Então, é importante que o torcedor entenda que as cobranças, a fiscalização em cima do contrato, tudo isso continua exatamente igual como a gente iniciou e como a gente se propôs lá na nossa eleição. Né? Então, deixar claro para todo mundo aqui, né, a gente tá trazendo notícias boas, trazendo essa sinergia, mas as cobranças e a fiscalização continuam, que é papel também nosso da associação. Inclusive, é bom a gente frisar que existem contratualmente regras, né, formais de comunicação. Então, assim, existe o contrato, nós seguiremos o contrato, e esse contrato estabelece a metodologia de apontamentos de como que a gente deveria fazer as cobranças, as notificações, as solicitações.
Então, como o Espeto falou, essa roupa suja, a gente não vai lavar em público, a gente senta com eles, olho no olho, discute, registra e faz as notificações formalmente, sabe? Então, assim, nós não estamos dizendo que nós estamos vivendo um país da maravilha, que está tudo certo, tá tudo isso, né? Que o time não precisa de reforço. Inclusive, nós sugerimos a contratação de reforços neste período de abril, né? Mas a gente quer dizer o seguinte, existem trabalhos, né? Que existe uma lógica contributiva e colaborativa onde o pessoal que gerencia o futebol do clube, os profissionais que estão lá, e ninguém aqui está, nem nós, e nem ninguém da nossa torcida está profissionalmente atuando lá. Porque o contrato estabeleceu essa regra, mudou o formato, não é mais uma associação, é uma SAF. Dentro dessa dinâmica, nós trouxemos de fora para dentro percepções que nós tínhamos, que as coisas não estavam bem por esse motivo, e que poderiam melhorar se fosse feito isso e aquilo. Esse início de construção começou. Algumas coisas já foram implementadas e começaram a dar certo. Outras coisas vão requerer uma construção um pouco mais demorada. Mas nós temos um compromisso e esse compromisso nós não abrimos mão. E a SAF sabe que quando a gente senta com eles, as reuniões são pesadas. Então, assim, a gente não vai lá para fazer caras e bocas e não vai lá para fazer média. Da SAF, eles acreditam, e essa é a minha percepção, que eles já perceberam que conosco é olho no olho e com muita sinceridade. Então não vai ter bola nas costas dos caras. Então, assim, é importante o torcedor entender, que nem o Espeto falou, olha, nós estamos tratando sim, tem assuntos que são assuntos bastante importantes. Temos reunião dia 29, uma reunião que vai ser uma reunião grande, pesada, dura, vai ser algumas horas de reunião, para nós tratarmos também esse processo de gestão, né? Mas buscar o conhecimento que nós temos vivencial e distribuir gratuitamente para a SAF para que as coisas acertem, a comunicação do clube melhorou. Fizemos algumas sugestões, os ajustes estão ocorrendo e está percebendo que as coisas estão indo para um caminho de menos atrito. E todo mundo ganha com isso. Eu queria pegar gancho aqui nessa fala de vocês dois, mas em especial do Espeto, e trazer a palavra também para a Mari, porque foi apresentado no Conselho Deliberativo, né, um panorama dos últimos 100 dias de gestão, e é um assunto que preocupa não só ao Conselho Administrativo ou ao Deliberativo, mas a toda a torcida, que é o assunto conta gráfica. Né, nós temos esse problema aí que eu acho que é uma coisa assim, para mim é assustador, é perturbador quando vocês falam disso, realmente é uma coisa muito séria e que talvez a torcida, enfim, ainda não tenha todo o conhecimento, porque apesar dos podcasts, são muitas informações, então eu queria trazer esse tópico aqui de uma forma mais detalhada para que vocês consigam falar sobre esse assunto, né, que vocês, foi uma das primeiras coisas que vocês se deram de cara lá no 6 de janeiro, e foi um susto para todo mundo, e segue sendo um assunto, assim, que eu acho realmente muito sensível. Isso, exatamente, Nath. Esse foi um dos temas de conflito, né, e de entendimento, e continua de muito debate. Inclusive, nós não chegamos ao ponto final disso. É importante deixar claro para o torcedor que naquele momento, quando a gente assume a conta gráfica, ela estava na casa de R$750 mil, se eu não me engano. Nesse momento, a conta gráfica já está em 1,5 milhão. Né? Então, assim, continuamos debatendo, porque a associação, de fato, tem um entendimento muito diferente do que a SAF entende, do que deve ser colocado na conta gráfica, né? A associação, ela entende que quando o Coritiba é comprado e a SAF se responsabiliza pelo pagamento de todas as dívidas conhecidas até aquele momento, né? E que elas vão entrar na recuperação judicial, os acessórios daquela dívida devem acompanhar o principal, ainda que elas não entrem na recuperação judicial. Né? Então, por exemplo, tem ações que lá no momento da venda era sabida que existia as ações judiciais em curso, mas naquele momento não se optou por fazer um acordo com aqueles outros credores ou autores da ação, e aí você continua discutindo aquela dívida. Né? A SAF coloca o pagamento dos escritórios advocatícios à conta da associação ainda, né? E joga nessa conta gráfica. A SAF coloca o depósito de recursos ou o valor de recursos na conta da associação.
E aí, quando tem o pagamento de honorários de alguma ação, ela também coloca na conta da associação. E aí, por isso que essa dívida da conta gráfica tem aumentado aí exponencialmente, praticamente. Então, nós temos muito cuidado com esse tema, porque ele é um tema que nos causa muito um alarme muito grande, né? Um ponto de atenção muito grande, mas ainda está em debate, né? E nesse ponto, até, inclusive, na última reunião que nós tivemos sobre esse assunto, foi uma reunião mais tensa, né? Cada um de nós, cada uma das partes ficou responsável por ir para casa, analisar novamente, conversar com os respectivos gestores também, porque não é uma situação que vai ser decidida ali naquele momento, né? Então, nós temos aí, nos próximos dias, uma outra conversa sobre esse tema, mas, de volta, é um tema muito sensível, porque é um tema que, assim, você percebe, como o Espeto já falou, né? A associação, ela foi colocada, quando a gente assume, a gente percebe que a associação, ela ficou com um papel tão pequeno, né? Que a gente fica com medo que tenha sido de propósito. Né? E é justamente por isso que a gente fala, às vezes, que tem que existir essa boa vontade, porque não basta apenas você ser, você precisa parecer. Né? Então, não basta apenas eles falarem, não, mas a gente não quer que vocês desapareçam, a gente não quer enfraquecer vocês. Não, então demonstre que você não queria que a associação desaparecesse, sendo que você joga numa conta gráfica todo mês 50 mil reais de débito para a associação e a associação recebe apenas 40 mil reais a títulos de royalties. Como que você não queria que a associação se apequenasse e se tornasse tão hipossuficiente dessa forma? Né? Porque, assim, nos parece que talvez tenha sido de propósito, né? Colocar a associação nesse papel tão diminutivo perante uma SAF. Né? E aí, de novo, são pontos de atenção, são pontos que geram muitos debates, que geram muitos atritos, mas, de novo, né? Nós falamos aqui bastante de coisa boa hoje, porque o nosso momento é bom, também vamos dar uma respirada e conseguir curtir esse pouco de momento feliz que nós temos, até esse momento, pelo menos, mas eu acho que é importante que as brigas, quando a gente precisa chegar a elas são feitas de forma muito firme, mas de forma muito honesta, de forma muito respeitosa, de forma sempre muito direta. Né? Nós não vamos pelas beiradas. Né? O que nós achamos, o que a associação se propôs a fazer, ela tem feito de forma que eu tenho muito orgulho. Tá, de fazer parte desse grupo, que trabalha dessa maneira, que ninguém aqui pretende ou tenta dar algum jeitinho, né? Que tenta fazer disso daqui um clube de amigos, apesar de, igual eu falei na apresentação do conselho, eu tenho muitos amigos aqui dentro, mas não é dessa forma que nós trabalhamos. Nós trabalhamos de forma muito estrita e legalista. Né? O que o nosso estatuto determina, o que o nosso regimento interno determina, o que o contrato de compra e venda determina, mas daí também lembrando que nós temos que brigar pela associação, porque, de fato, o papel de cada um ficou extremamente desigual nessa compra e venda, principalmente quando a gente faz comparativos com outros clubes que também se tornaram SAF. Porque na realidade, né, Mari, a forma como foi feito o contrato tornou a associação totalmente dependente da SAF. Né? Tanto é que a nossa arrecadação é isso que a Mari falou. Né? A nossa arrecadação depende do repasse que eles fazem de royalties para nós, de 40 mil, só que nós estamos pagando 50, né? Então tem um gapzinho aí de 10 mil. Então, assim, se a gente for considerar grosso modo, né, a associação ela vai estar sempre devendo 10 mil para a SAF. Né? E é isso que a gente não quer. A gente quer fortalecer a associação, criar novas receitas, novos produtos, que a gente possa também se desvencilhar um pouco e crescer, né? Fortalecer a associação, porque a associação é a raiz de tudo isso, é a semente de tudo isso. Né? Sem associação, por isso que eu falo, muitas vezes a gente vê críticas, né, a ex-presidentes, a ex-dirigentes, né? Então, assim, as pessoas precisam também entender as dificuldades de cada momento. Né? Então, assim, desde o Major Antônio Couto Pereira, que doou o terreno, né? O ex-presidente Arion Cornelsen, que construiu praticamente o estádio, né? Junto com o ex-presidente Evangelino. Então, assim, vários ex-presidentes que passaram. Né? Então, todos tiveram as suas dificuldades. Né? E o clube cresceu independente
de nome, né? E nós somos hoje, né, tudo que foi construído ao longo desses 115 anos da nossa história. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa conversa, para mim, pelo menos, não sei se ficou claro também para quem estiver nos ouvindo, mas para mim, a gente fez todo aqui, enfim, né, um ciclo dos últimos 30 dias, mas a gente falou da associação de forma ampla e da história do clube. O Coritiba chegou aos seus 115 anos pela mão da torcida, pelas mãos desses ex-dirigentes, bons ou ruins, Isso. Mas eles passaram por ali. Erraram. Exato. Mas acertaram também, muita coisa foi acertada ao longo desses... E né? Esse problema... Se não fosse acertado, a gente não estaria onde nós estamos. Não teríamos a história que nós temos. Exato. E essa questão da conta gráfica, talvez nem todos saibam, mas ela é um problema muito sério para a associação, porque ela pode diminuir o percentual de participação, né, Mari? Isso, na verdade, não, Nath. Existe uma discussão, porque isso no contrato não é muito claro, mas, assim, a princípio, esse não seria a forma que a associação perderia participação societária, podendo ficar até 5%. Mas é uma questão que, assim, se em algum momento a SAF der lucros, a associação teria que pagar, com os lucros que teria direito a receber, ela teria que pagar essa conta gráfica. Então, assim, em algum momento que a associação poderia vir a ter, porque vai ser muito difícil, já que ano passado nós tivemos um prejuízo de 100 milhões. Esse ano a expectativa é que tenha de volta um prejuízo mais ou menos nessa faixa. Então, assim, em qual momento nós teremos distribuição de lucros e que daí a associação, naquele momento que poderia ser beneficiada, ter que pagar lá os seus 5 milhões para uma conta gráfica que, na verdade, de volta, nós acreditamos não ser nem devido. Apenas para concluir, que o nosso tempo está se encerrando, acho que é importante a gente falar também que, apesar de nós sabermos que a associação precisa ser fortalecida, inclusive financeiramente, porque uma associação forte passa também pelo poder financeiro que ela tem, nós não gostaríamos que a parte financeira estivesse apenas na mão dos sócios da associação, porque isso é o que nós podemos oferecer hoje, né? A forma que a associação teria de conseguir algum valor, levantamento de algum tipo de lucro, seria através de uma mensalidade exclusiva para os torcedores, para eles terem o direito de voto e de ser votado. Isso até está sendo um trabalho aqui do Luiz, de estar fazendo uma nova revisão orçamentária, porque no primeiro momento nós diminuímos o valor previamente aprovado de 120 para 30 reais, e nesse momento nós entendendo a situação do clube, que esse ano precisa subir a qualquer custo, né? Esse ano, assim, a Série A... ela tem que vir, né, e inclusive com o título, é o que eu falo o tempo todo, assim, o título tem que vir. E nesse momento, então, nós estamos cogitando nem cobrar mais a mensalidade, né? Porque a gente está fazendo a revisão orçamentária, vendo o que cabe, quanto que isso prejudicaria a associação, mas por que a gente faz isso, Nath? Porque, de novo, a associação precisa pensar em tudo, né? Nesse momento, talvez, será que o torcedor não optaria, puxa, eu acho que, então, para eu não perder meu direito político, pode ser que eu pague o sócio da associação e deixe de pagar o da SAF. Aí é uma força lá para o jogo, né, que faz toda aquela diferença que não existiria. Ou, ao contrário, não, eu vou apoiar o Coritiba e aí a associação, né, vai diminuir ainda mais o seu colégio eleitoral. Sendo que a pluralidade, ela é super importante nesse processo eleitoral, né? Então, assim, a gente não quer diminuir o colégio eleitoral, a gente quer que cada vez mais pessoas tenham o direito de voto e de ser votado, porque isso é uma democracia. E o Coritiba, sendo um time do povo, é para isso que ele está aí. E como o Luiz falou, a presença feminina, a presença dos mais diferentes tipos de torcedores que existem na nossa torcida. E nós fazemos questão disso. Então, nesse momento, estamos estudando, né, a isenção total da mensalidade e ficar realmente unificado os sócios. Isso seria um ganho, eu acredito, que para o Coritiba e para o que tanto se tem falado, que o Coritiba é um só, né? Perfeito. Então, pessoal, a gente conversou sobre muita coisa aqui hoje. Meu Deus. Vamos ter mais podcasts, mas eu convido a torcida que vocês, se vocês não escutaram nenhum, começa do número 1, vai para o número 2, número 3, porque tudo é uma sequência também de fatos que foram acontecendo, isso é bem importante. É legal ficar situado para entender todos os passos da associação, e eu estou aqui na torcida para que esse novo CEO
tenha uma boa relação com vocês. Ele já sinalizou isso de forma pública, muito legal. Continuo ansiosa pelos próximos 30 dias, pelos próximos 3 anos, enfim, todos os períodos do Coritiba, mas muito obrigada pela conversa. Acho que foi bem esclarecedora aqui sobre o panorama geral da associação. E nos vemos nos próximos meses aí, enfim, próximos encontros.